Pense numa jornada super desafiadora, poder conversar com pessoas inteligentíssimas, com histórias super atraentes, e é este o nosso grande objetivo aqui por trás da TI, falando sobre carreiras na área de cybersecurity. E o meu convidado de hoje é um grande craque, veio do Rio, carioca, gente boa, Bruno Macena. Um grande prazer poder te receber aqui. Prazer é meu. Muito obrigado. Eu que agradeço também pela oportunidade. Bruno, nós vamos falar um pouquinho sobre vida, sobre jornadas, sobre superação, né? Erros e acertos que nós carregamos na nossa jornada de vida. Vamos começar falando um pouquinho de origens, de família, né? Você é um bom carioca, penha, né? Ou seja, numa família muito de valores fortes, humilde, mas com muita base e muito amor, né? Fala um pouquinho dessas lembranças de infância. Ah, sim. Então, eu nasci e fui criado no Rio, como você já introduziu, uma comunidade. De toda a dificuldade financeira também, todo um background de violência, né, relacionado ao tráfico local. Mas com muita união familiar, amigos, né, daquela região. E os valores foram incutidos justamente naquele período, onde o dinheiro não influenciaria, né, ou como algo positivo ou negativo, porque simplesmente ele era uma coisa que a gente desejava ter, lutava para isso, mas ele não estava presente. Então, como fazer apesar dele, né? Então, os valores foram muito diferentes de valores pautados em patrimônio, riqueza, né? Eram outros tipos de riqueza que a gente buscava, de fato. Lembro da macarronada de sexta-feira. Sexta-feira? Olha só. Sexta-feira, ovo e salsicha. Pizza de domingo, feita também no forno em casa, com aquele guaraná de rolha, né? Toby. Já passei de 40, né? E família junto, unida, apesar de todas as dificuldades, são boas lembranças. Se eu fizer um exercício, e eu fiz recentemente, de onde estão os momentos mais felizes da vida, eles não estão relacionados a momento algum em que o toque do dinheiro pôde proporcionar. Eles estão relacionados a esses momentos com a família, tanto do passado quanto do presente. É verdade, você tocou no ponto principal, né? Que é a nossa grande base familiar, das pessoas que a gente pode contar nos momentos de alegria e de tristeza também, né? Verdade. Você sabe, Bruno, apreciando aqui um pouco da sua trajetória, eu acho que jornadas como a sua, né, histórias como a sua, criam pessoas fortes, né? Criam seres humanos que sabem reconhecer, né? Que muitas vezes de um lar com poucos recursos financeiros que transbordam, né, aquilo que de fato tem valor, que é o amor, a união. Mesmo sabendo que família tem problemas, tem suas mazelas, né? E isso é super importante. Bruno, falando um pouquinho sobre infância, né? Ou seja, saímos um pouco ali daquele momento, né, ali de nascer, e queria olhar um pouquinho o seu desenvolvimento. Como que foi as primeiras experiências do trabalho? Como que TI chega na sua vida, né? A informática chega na sua vida? Fala um pouquinho do início de tudo. Algumas memórias e algumas experiências, né? Uma que eu me preparei para trazer, que ela marca um mindset. É lembrar da minha mãe pintando uma camisa de escola, na verdade uma camisa branca com o logo da escola, justamente pela falta de recurso para comprar um uniforme. Era uma escola privada em que eu tinha bolsa de estudos. E essa lembrança me faz pensar no esforço da família para que eu estudasse. Então, daquele momento até hoje, na 5ª pós-graduação, um mestrado numa das 20 maiores instituições do mundo, né, em tecnologia, não aconteceu sem me pautar nesse esforço, nesse cuidado, nesse desejo de desenvolvimento para o futuro, né, que a família investiu, que a família colocou lá. E não começou com tecnologia, né? Meu primeiro contato com tecnologia, como qualquer criança, foi videogame, mesmo assim já tardio, né, quando começaram a sair os videogames. Mas, de forma significativa, que vale citar, um primo mais velho, quando entrou na faculdade, ele comprou um computador para ajudar nos estudos, né? Então, Lotus 1, 2, 3, enfim, DOS.
Foi o meu primeiro contato, era bem jovenzinho, aquilo me encantou para o mundo, especialmente porque quando eu pude experimentar, já tinha os buscadores, era o Alta Vista à época, o buscador. Então a possibilidade de buscar informação, né, de forma fácil, para quem já estava acostumado a ir para a biblioteca para fazer trabalho de escola e poder fazer aquilo online, foi uma virada de mentalidade, né? Dali para frente, o que aconteceu, né, o que surgiu, eu tive a oportunidade ainda bem jovem de estagiar numa empresa de informática. Era mais um favor de um amigo do meu pai do que de fato um trabalho, mas eu aprendi a montar computador, a dar manutenção, acabei tendo como pagamento um computador, que me deu em casa a minha possibilidade de ter acesso à tecnologia, e montei uma gráfica, vendia cartão de visita, né? Fui passando por todas essas questões até que eu esbarrei com a música. Eu sou músico, sou estudante de música, né? Tá. Não profissional. E dentro desse ciclo de amizades, um compositor em que eu ajudava fazendo ali a transcrição da música em partitura para ele fazer o registro autoral dele, me convidou a trabalhar na empresa dele com o filho dele, que era uma parceira da IBM, né? E aí eu tive contato com algumas capacitações e treinamentos que envolviam o tema segurança da informação e foi onde capturou a minha atenção. Desde então, ainda nesse primeiro emprego mais formal, eu estudo segurança cibernética, isso já faz mais de 20 anos. Todos os dias, praticamente, eu estudo alguma coisa. Quando não o estudo, sinto a falta de tê-lo estudado. Yeah. E esse foi o contato. Mesmo a minha formação na graduação, o meu trabalho já foi ali em 2004, segurança, não era cibernética, não usava esses termos, era segurança para e-commerce. Então, já tinha um encanto por isso, né? Yeah. Você sabe, Bruno, que ao te ouvir, né, só quem vive esse mundo, né, da tecnologia, mais especificamente de cybersecurity, entende, né, a importância e quase que esse convite diário para você ser uma pessoa melhor, obviamente nesse tema, né, compreendendo melhor, seja os conceitos, sejam as práticas, sejam as técnicas, né, seja buscando fazer a leitura do que está acontecendo lá do lado oponente, né, e sempre se qualificar nisso. Eu acho que está aí um grande segredo desse sucesso, né? Não só sucesso profissional que você carrega, né, Bruno Macena? Você é uma referência no mercado hoje, ou seja, quando fala-se de cybersecurity, né, ou seja, reconhece em você a dedicação, né, ou seja, a superação, né, constante que você traz, representando uma grande companhia, sem dúvida alguma, e eu acho que isso mostra aí qual que é o modelo que o Bruno constrói. Bruno, é apaixonante, é uma sequência, são 20 anos, né? E como você tem se preparado para essa questão da gestão de pessoas, né? Uma das perguntas que muito vem, né, de conselheiros, pessoas mais velhas, falam assim, pô, vocês de TI são muito bons, mas vocês, poxa, né, gostam de falar com máquina, gostam de falar com códigos, né, gostam, mas tudo no final é ser humano. Como que você conquistou e evoluiu essas capacidades, né, de gestão de pessoas? Então, talvez seja a vertente de desenvolvimento mais difícil para alguém que é mais tech, né, mais voltado para esse mundo de exatas, né? E de fato para mim foi uma jornada proposital, porque não é nada natural. Mas é pensar em pessoas como pessoas para começar, né? Você entende o propósito daquilo que você faz, entende que as pessoas, em sua intimidade, individualismo, têm seus talentos para serem utilizados, você só precisa identificar a motivação, né? É muito difícil liderar alguém para uma atividade tão complexa e demandante se essa pessoa não tem motivação para fazer. Sempre tem espaço para todas as pessoas em algum nível de atividade em uma corporação, mas os grandes feitos, os grandes resultados só acontecem com pessoas que estão engajadas e motivadas de fato. Né? Uma vez que você consiga identificar esse engajamento, essa motivação, o melhor caminho, e a palavra pode parecer ruim, mas é explorar isso. Né? É alimentar essa motivação, fornecer ferramental, conhecimento, técnica, capacidade, processo, e desenvolver essa pessoa para que ela consiga trazer ainda mais resultado para si
para o grupo, para a organização, para a sociedade. Um pouco de propósito, porque o propósito é individual, mas o compartilhamento do propósito pode ajudar também a extrair bons resultados disso. E no final das contas, gestão de gente é extrair resultado de um grupo. Esse é o objetivo, no final das contas. Bruno Macena, queria direcionar um pouco agora um tema que nós estamos sendo muito cobrados, né, como profissionais de cyber e principalmente líderes, a criar um diálogo fluido, né, principalmente com os nossos stakeholders, C-levels, acionistas, conselheiros, né, sobre o tema de cyber, ou seja, levar o tema de cyber, né, do jeito que ele tem que ser levado, menos técnico, mais pautado em negócio e principalmente continuidade do negócio. Falar mais de risco, né, dividir mais isso, né. Eu queria saber a sua opinião. Qual que é o futuro ou o grande propósito que os CISOs têm que carregar, né, principalmente daqui para frente, né, no momento pós-pandemia, pós um pouco daquilo, tudo que a gente passou? O que você diria do novo papel do CISO olhando daqui para frente? Renato, eu acho que o ponto-chave de turnover mental, né, de mudança de mindset do executivo de segurança cibernética ou de tecnologia, que precisa convergir com o negócio para a execução da estratégia, é entender o propósito da organização. O que eu quero dizer com isso? Cada business tem o seu propósito e geralmente passam por impactar vidas, de alguma forma, seja em qualidade da vida de um indivíduo, com serviços e produtos que se enquadrem nessa característica, seja até na sustentação mesmo da manutenção da vida propriamente dita. Você pensa em atividades críticas como trabalho em plataforma, ou, no meu caso, no setor de energia, a operação em linha viva, por exemplo. Uma falha desse indivíduo pode acarretar na sua morte. Uma falha da tecnologia que suporta a atividade desse indivíduo também pode. Então, traduzir os objetivos de segurança cibernética aos propósitos da organização, em que falha você usou continuidade, mas hoje tem até outras formas de traduzir isso, como resiliência ou antifragilidade, mas que de fato falem sobre a continuidade da subsistência do negócio, olhando o propósito para qual ela foi construída e objetivada. Acho que esse é o principal ponto de turnover, né? É muito mais do que se preocupar se um determinado sistema ele é vulnerável. Isso é importante demais, mas é se a continuidade do negócio está em risco. Em que momento isso se insere nessa argumentação? Mesmo a seleção de uma determinada tecnologia para implantação numa companhia, sobre a ótica de resiliência do ambiente, precisa falar com o objetivo do negócio, o objetivo do propósito daquilo que foi proposto. Muito bacana, muito legal. Bruno Macena, queria pegar um gancho agora em falar de um tema super importante, né? Estou trazendo um pouco disso, né? Sendo esse elo que tem dialogado com os conselhos das organizações, com os acionistas dos negócios, né? O C-level como um todo, e eles têm trazido muito essa expectativa, né, da gente trabalhar a questão da cultura da segurança, da cibersegurança, né, como algo presente dentro da cultura maior, do propósito maior das organizações, né? E quando a gente fala em conscientizar, que a gente sabe da importância, né, a gente está falando de pessoas, a gente está falando da nossa liderança servir as demais áreas e principalmente quem está lá na ponta, né, com mais engajamento, com mais capacidade de traduzir um tema difícil, né, num tema mais palatável para uma pessoa que está lá num atendimento ao cliente, uma pessoa que está em funções mais de back-office. Queria te fazer uma pergunta. Qual a importância que você acredita que as empresas têm que dar na parte de conscientização aos usuários, né? E como vocês têm feito isso, né, com a gente de vocês, né, com as pessoas das organizações e principalmente por onde você passou? Acho que, começando pela transformação de como isso foi para como isso é hoje, a conversa com o board, com o conselho, ou com a alta administração, ou mesmo com o dia a dia na operação, tudo começou do porquê isso, né? Por que segurança? Então, 20 anos atrás, quando você falava em segurança e tecnologia, por que você está falando disso comigo? Por que isso é importante?
Por que a minha central de PABX ela precisa cuidar de segurança? Por que ela precisa ser resiliente? Depois virou muito no o que. Tá bom, eu entendi o porquê, mas me explica melhor o que é. O que então você está falando, né? Hoje a gente já está entrando para falar com altos executivos de uma coisa que até incomoda e assusta alguns CISOs, mas vai ser cada vez mais comum, de falar o como. Não que eles estejam interessados em saber qual é operacionalmente a execução de determinado aspecto de segurança, mas o como para atender a estratégia. Então você vai ter conversas sobre adoção de Zero Trust, por exemplo, justamente porque você nunca vai alcançar uma conscientização de toda a corporação de forma linear. Então, por não se alcançar isso, você precisa ter menor confiança dos agentes participantes em determinada transação de negócio ou ambiente de produção ou operação, né? Acho que isso já mostra um pouco sobre como fazer, né, e como as empresas estão buscando fazer. Já que a gente está nesse nível de complexidade, onde a inteligência artificial pode ser utilizada para defesa, tal qual para ataque, e assim ao mesmo tempo ser utilizada para operar o negócio, né, a simples adoção de uma área de negócio, né, o onboard de uma área de negócio ao uso de inteligência artificial é tema específico, individual, para ser tratado e abordado com aquela área de negócio. Então, a primeira questão relevante que eu quero trazer nesse ponto, traduzindo o que eu estou querendo dizer, não é um trabalho massivo, não é um trabalho genérico. Conscientização, ele é um trabalho feito em grupos, de forma hierárquica, top-down e bottom-up, e por grupos específicos de interesse. Então, a forma que eu falo com um profissional no campo, a forma que eu falo com o executivo, são formas diferentes, é óbvio. Falar de coisas iguais, mas de formas diferentes. Então, a linguagem, né, falar sem ser o técnico, como você colocou, mas sendo também prático para o dia a dia de relevância daquela atividade. Isso não funciona como um monólogo, isso precisa ser um diálogo. Então tem muitas formas de trabalhar isso. Fóruns, grupos de trabalho, empresas aplicando até hackathon para poder fazer algum nível de conscientização em determinados grupos. Mas, de uma forma geral, precisa fazer parte da cultura da organização. Esse aculturamento desejável é talvez a parte mais difícil de fazer o onboard de segurança em conscientização. Porque cultura se constrói de cima para baixo e, ao mesmo tempo, se adota de baixo para cima. Então, se você tenta construir uma cultura que ela não é adotável, ela não emplaca. Então, você precisa experimentar nas duas pontas e ir construindo de uma forma que converja, né? Atuar em todas as frentes. Então, não é o trabalho de Superman. Não estou em todo lugar ao mesmo tempo, né? Nenhum CISO vai conseguir. Mas saber estrategicamente o que tratar, onde tratar, com quem tratar e por que está tratando aquilo. Tá aí, Bruno Macena aqui, bate-papo bacana, né? A gente está tendo aqui a grande honra, né, de conhecer um pouquinho mais essa grande pessoa, esse profissional referência que você é, né? E quem diz isso não é o mercado, são as pessoas que trabalham com você, que trabalharam com você, né? E destacam, né, essa capacidade de, não só tecnicamente, mas principalmente no desenvolvimento dessas pessoas também. Bruno, não só de trabalho, não só de cyber, nós somos, né? Somos pessoas que gostam de coisas, tem uma história. Você tem um hobby, você gosta, você como bom carioca, o que você curte fazer aí nos finais de semana, horas vagas? Em cada momento da vida uma coisa diferente. Já foi surf, já foi música, já foi esporte, corrida. Hoje é jogar Roblox e Minecraft com meu filho de 8 anos. Que legal! Construindo o impossível no videogame. Poxa, e criando esses laços de afinidade com os filhos numa época crucial, né? Exato. Parabéns, que legal. Bruno, você tem uma frase que normalmente você carrega contigo para colocar uma reflexão para o time, muitas vezes para iniciar ali uma boa conversa. Quais são as frases que você normalmente utiliza no dia a dia? Para com a vida e para com o time. Pode ser duas? Pode. Primeiro, pela vida, 3 palavras, eu te amo. Eu te amo traduz aquilo que eu acredito de verdade, que é o maior mandamento é o amor. Então, amar as pessoas, as próximas ou distantes. O amor evitaria muita coisa que a gente está experimentando no mundo. Guerra, fome, violência. Então, essa frase, eu te amo, eu falo muitas vezes por dia. Porque eu acredito nela, eu acredito no que eu estou falando.
Agora, o amor em si, não como frase, mas como mentalidade, ajuda no lidar com os times também, no sentido de empatia. Entender por que as pessoas agiram de determinada forma ou o que as levaram a tomar determinada decisão ajuda muito a evitar situações e decisões duras ou drásticas desnecessárias e ajuda a direcionar até propósito de execução de determinadas atividades, né? Quando o time precisa engajar, olhando sob propósito, sob empatia, por trás disso o amor, fica mais fácil de traduzir o objetivo. Então, não é uma frase, mas um pensamento. Total. E profundo e muito bonito. Eu concordo plenamente com você que o amor, ele na sua mais profunda e original, né, capacidade, ele realmente move pessoas, multidões e une ainda mais a comunidade, né? Muito bacana. Bruno, momento de falar de pessoas, de agradecer pessoas. Esse é um programa que vai ficar eternizado. Imagina seus netos, bisnetos. Vamos conhecer um pouquinho da história do vovô, né, Bruno, né? Ou seja, então momento de deixar aqui registrado aquele muito obrigado. Ou aquele eu te amo. Para quem você diria isso? Para quais pessoas que vem no seu coração agora, Bruno? É um coletivo, de fato. Minha avó, que participou da minha criação, minha avó materna, meus pais, indubitavelmente, eu não seria ninguém sem a educação que eu tive. Minha esposa, que Deus colocou no meu caminho no momento certo, da forma certa, comigo há mais de 2 décadas, passou por maior parte da minha jornada. Sem ela, e ele sabia disso quando colocou na minha vida, também não estaria aqui sentado com você conversando agora, sem dúvida. Meu filho, que me fez ser uma pessoa completamente diferente nos últimos 8 anos do que eu era nos 36 anteriores. Muda tudo, né? Muda a forma de ver a vida em relação ao presente. Você se julga melhor em relação ao passado e se planeja de uma forma mais, talvez, estável para o futuro, né? Agradeço a Deus por tudo isso, agradeço a todas essas pessoas pela participação e importância deles na minha vida, em tudo. Essas pessoas são a base de quem eu sou, pessoal, profissional, espiritual. É isso. Tá aí. Bruno Macena, que conversa bacana. Queria Obrigado. Novamente aqui te agradecer, né, pela generosa contribuição que você está nos deixando, né? Estamos tendo a oportunidade agora de nos conhecermos, né, de fato, e que a gente possa juntos poder construir aqui uma história, né, de respeito, amizade, Certamente. cumplicidade, né? Somos parceiros de jornada e te agradeço demais pela sua rica contribuição que você deixa aqui ao nosso programa Por Trás da TI. Renato, eu agradeço muito. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Aê!